E aí, Murilo? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Felipe? Bom dia, professor, tudo bem? É. E aí, vamos fazer o Kamehameha? Kamehameha ou a Genkidama? É como o tema hoje. Forças para cima. Isso. Todos me façam aí Mas no depende, né? Eu não posso te ajudar a preparar um ataque sem saber quem que a gente vai atacar. A gente vai atacar a Coreia e o Vietnã. Então, assim, Eita. sim. É que a aula hoje é sobre a guerra da Coreia e a guerra do Vietnã. E o Japão tem muito a ver com isso, né? Então, por isso que eu Uhum. coloquei a camiseta do Dragon Ball, né? Porque fazer uma analogia, mais ou menos nesse sentido. Inclusive, quando eu fui entrar nessa aula, eu vi de relance, assim, Canadá. Aí eu pensei, ué, o professor tá gravando no Canadá? Aí eu vi que era o tópico da aula. Ah, não, é que eu não troco o fuso horário. Eu tenho medo de mexer nas configurações gerais do Zoom e acabar dando pau. Eu tenho medo de mexer nessas coisas e às vezes eu tenho medo de não dar certo e não dá para trabalhar com vocês naquele dia, entendeu? Tenta, quando eu tenho que fazer alguma coisa assim que eu não sei se vai dar certo, eu ou faço um backup, ou eu crio uma outra conta para mexer. Aí se não der certo, a conta cobaia Ah, deu sim. errado. Ah, sim. É por isso que nós testamos medicamentos em animais, né? Em ratos, em É. primatas e em outros animais, né? Tudo bem que a gente vai terminar esse ano falando sobre Aí isso. depois vira o vilão do Homem-Aranha, né, mano? Ah, se tiver uma aranha radioativa aí, pode me morder que não tem problema nenhum. Não, mas tipo, tem o rinoceronte, tem o crocodilo. Assim. É aí normal. Meu, Tô criando uma teoria de que o Homem-Aranha, na verdade, ele é esquizofrênico. Ele acha que ele tem poderes, ele acha que tá lutando contra monstros, quando na verdade ele entrou no meio da floresta e tá matando os animais. tem várias teorias, né? Ai, Ué, gente, como assim, velho? vamos começar aqui então, né? Acho que já dá pra gente começar um pouquinho. Depois a gente pode falar sobre essas teorias, né? Então, assim, o galerinha, então, uma das coisas que eu fucei aqui, que consegui arrumar, foi o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui, a apostila, né? Porque eu não tenho mais a apostila física, não tenho mais a apostila em papel, só tenho a apostila assim, né? Só tenho a apostila né, em PDF. Então, nesse sentido, né, para que eu não tenha que ficar, né, com muitas coisas aí, a gente vai fazer dessa forma. Então, eu vou compartilhar aqui. Então, gente, ó, na última aula a gente falou sobre independência da Índia, independência da Indonésia. Hoje, né, nós vamos falar da Professor, Guerra isso Fria na. entre geografia, né? Que a gente está estudando como é que a Ásia está sendo formada. E antes a gente estava falando sobre um pouquinho Não, da Europa. Isso. Entra um a pouco. gente ficou sabendo dos climas, do tipo da vegetação e É, Então, vocês de aprenderam a parte física, quais países compõem a Ásia. então, mas vocês estão aprendendo a parte física. Nós vamos falar da Sim, parte política, né, Ah, das coisas licença, sim. alguém voltadas à sabe que política. livro que é? Oi, desculpa, Munhoz, não entendi. Alguém sabe que livro que é? É o grupo 7. Grupo 7, página 190. Então é o livro resumindo o 6. livro Obrigado. 6. Oi, não entendi, Munhoz, que você disse. Então é o livro 6 porque o livro 7 no de vocês é na frente do nosso. Ah, sim, não, é que eu coloco É, grupo é, 7. não, é tudo junto. É livro 6, ó. Aqui, ó. Meu livro 6 também, ó. Tudo bem, é que eu coloco o grupo 7 porque é o grupo que está destinado a essa parte aí. Tudo bem? Então, galera, então a gente falou da descolonização da Ásia. E qual a maior questão aí? Então, vocês estão vendo aqui uma imagem de um avião, né, assim, dois aviões norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, né? E assim, quando a gente fala em guerras, né, principalmente depois da Guerra Fria, né, porque quando a gente já falou isso, já acabou de falar muitas vezes, mas assim, o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas.
Um liderado pelos Estados Unidos, o outro liderado pela União Soviética. Só que qual o maior problema disso tudo? É que esses dois países, eles não estavam afim de entrar em conflito entre eles. Então, os Estados Unidos não queriam atacar a União Soviética não queria atacar os Estados Unidos. Então, esses dois grupos eles vão influenciar os seus aliados. É a mesma coisa de eu querer brigar com... Eles mandam atacar por eles. Isso. É a mesma coisa. Eu quero brigar com o meu vizinho aqui do lado. Em vez de eu brigar diretamente com ele, o que é que eu faço? Eu começo a plantar discórdia no vizinho da outra casa para que ele brigue com esse vizinho por mim. Né? É mais ou menos isso. Então, e quando a gente fala em Coreia, né, acredito que a primeira coisa que vem na Coreia, nós vamos falar do líder supremo, né, do japonesinho doido lá, que eu não lembro o nome dele, mas assim, é um nome bem complicado de falar. Kim Kim Jong-un. Jong-un. Kim Jong-un. Então, Kim Jong-un. Jun é você. o porquê que é importante da gente falar da Coreia, né? A Coreia, né, aqui no mapa da apostila de vocês, mostra mais ou menos isso. Então, a Coreia, ela é uma península que ela se lança ali do território da China. Então, a Coreia, antes do século XIX, era território chinês. Só que com a colonização inglesa e depois com a expansão japonesa, né, porque o Japão, ele é um país que ele vai se abrir ao mundo ocidental. E quando o Japão ele se abre ao mundo ocidental, ele vai receber apoio militar e apoio para suas ações. E qual era o maior desejo do Japão ali na região da Ásia? O Japão queria expandir o seu território, né, e dominar a China. E o Japão ele vai invadir a Coreia. Né? Ele vai invadir a Coreia e ele vai ter o domínio da Coreia durante 100 anos, mais ou menos, 120, 130 anos. Então, eles vão dominar a Coreia. Só que o japonês, né? O japonês ele vai controlar a Coreia até 45, só que o Japão ele vai ter uma forma de impor as coisas na Coreia muito ditatorial. No caso, o Japão vai proibir os coreanos de falar a sua língua, ele vai proibir os coreanos de colocar nomes dos seus filhos em coreano. Eles vão querer que o coreano adote a cultura japonesa como a sua cultura mãe. Né? É sempre bom a gente frisar isso. E com a queda, né? Do Japão na Segunda Guerra Mundial, a Coreia ela vai se tornar independente. Né? Então, no caso aí, né, como a gente está vendo aqui, né, na apostila, então o conflito ele tem início aí. Porque qual era o maior medo das superpotências, no caso dos Estados Unidos e da União Soviética? De que a Coreia se tornasse ou totalmente capitalista ou totalmente socialista. Né? Então, o que vai acontecer aí, né? Então, foi determinado o parâmetro de 38 graus, né, ao norte. Então, o que seria? A Coreia seria dividida em duas partes, como está aí no mapa de vocês. A Coreia do Norte, ela seria influenciada, né, pela União Soviética, e a Coreia do Sul seria influenciada pelos Estados Unidos e pelos países capitalistas. Qual o maior problema disso? Né, que em um determinado momento, esses dois grupos iriam sair da Coreia. Iria fazer com que a Coreia voltasse a ter um governo livre. Né? Então, isso vai acontecer mais ou menos em 1948. Então, eles vão sair da Coreia. Só que, uma das coisas importantes aí da gente pensar, no caso, a Coreia do Norte, ela queria anexar a Coreia do Sul e impor o socialismo. No caso, quem vai ser esse líder vai ser o vô, né, do caso aí, deixa eu procurar o nomezinho dele aqui que é bonitinho. Do Kim Jong-un. Isso, vai ser o vô dele. Ele vai ser aquele que vai promover a independência da Coreia do Norte. E ele vai tentar unificar as duas Coreias. Aí aqui entra os Estados Unidos, né?
Então, os Estados Unidos começa, né, de uma certa forma ou de outra. Então, a Coreia do Norte começa a atacar a Coreia do Sul em 1950, né, no dia 25 de junho, né, de 1950, para buscar anexar todo o território. E isso vai fazer com que os americanos eles interfiram diretamente na guerra. Né? Eles vão interferir diretamente na guerra. Porque qual é o maior medo dos americanos? O maior medo dos americanos é que, ao exemplo da China, a Coreia toda se tornasse comunista. Por quê? Quando começa a ocorrer a Revolução Chinesa, em 1949, os Estados Unidos não intervêm. Quando os Estados Unidos não intervêm, o que vai acontecer? A China toda vai se tornar um país socialista. Né? Isso em 49. Por isso que em 1950 os Estados Unidos vai interferir na guerra, né? Vai interferir na guerra de uma forma direta, vai mandar tropas, né? E isso, né? Não só Estados Unidos, como França, Inglaterra, Canadá, Austrália. Então todos eles vão mandar homens para a Coreia, né? Para tentar conter ali, né? A tentativa, né? De expandir o território, né? O território para o sistema comunista. Então, no caso aí, então a Coreia do Norte vai expandir, ele vai invadir o paralelo, né, de 38 graus ao norte, né? Então vai fazer com que os Estados Unidos, assim, eles vão tentar invadir, isso vai criar o conflito. O conflito ele vai durar 1 ano, vai de 50 a 51. Uma coisa que é importante da gente sempre frisar. Gente, é o seguinte. Essa guerra, ela não acabou. Essa guerra, ela está em ação até os dias de hoje. O que eles vão assinar? Eles vão assinar um acordo, né, um acordo de cessar-fogo. Né, um acordo de cessar-fogo, dizendo o seguinte, nós não vamos atacar mais vocês. Né, isso em 51, o que nós chamamos de Armistício de Panmunjom. Né, que é o armistício. O que é um armistício? Você não me ataca, que eu não te ataco. Né? Então, tanto é que até os dias de hoje, essa guerra ela ainda não acabou. Né? Então, é normal a gente abrir um jornal, e ver lá, a Coreia do Norte começa a testar mísseis na fronteira. Né? A Coreia do Sul começa a fazer exercícios militares na fronteira. Então, essa guerra ela ainda não acabou, ela ainda está rolando. Qual é o problema disso, né? É que a Coreia do Norte, como aconteceu na União Soviética, eles ergueram um sistema chamado cortina de ferro. Né? Acredito que vocês sabem o que é uma cortina de ferro, né? Ou para que você usa uma cortina? Sim, cortina de ferro. Sim. Então, você usa uma cortina na janela da sua sala para ninguém ver o que você está fazendo dentro da sala. É a mesma coisa que acontece com a cortina de ferro. Então, no caso, a Coreia do Norte vai erguer essa proteção, então nenhuma informação de fora entra e nenhuma informação de dentro sai. Então, isso vai fazer com que, até os dias de hoje, nós não sabemos muito bem o que acontece na Coreia do Norte. Né? Lógico, tem muita gente que fala que lá existe o trabalho ele é praticamente escravo, entre outras coisas. Lógico, nós estamos falando de um sistema socialista. O sistema socialista, ele prega que todos vão ter as mesmas condições de vida. Né? E isso, para nós que vivemos no Ocidente, é meio complicado. Porque imagina o seguinte, você não tem a liberdade de comprar o carro que você quer. Né? Só que todo mundo pode ter a oportunidade de ter um carro. Né? Só que é o mesmo carro para todo mundo. E a mesma marca para todo mundo. Para todo mundo. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Lá não tem internet na Coreia do Norte, né? Isso. Não, só tem internet pro... A verdade tem, mas é a internet deles, né? Então, que tipo, é uma internet totalmente privada que eles ficam te olhando, né? Então, é uma Tudo internet... que você faz, eles se olham. Então, mas é uma internet controlada. É a mesma coisa que a nossa internet. Que nem a gente tem o nosso IPI, não tem o IPI? Então, o IPI, ele vai deixar rastros do que a gente pesquisou. Então, se a gente fizer qualquer coisa errada na internet, o nosso IPI que vai ser investigado, que vai ver o nosso histórico, que vai fazer com que o Estado saiba aquilo que a gente pesquisou e aquilo que a gente fez. Mas tem umas formas de burlar isso, não tem? Tem. Várias Como hackear? Né? Tem várias formas.
Mas só que lá, a internet é uma internet que ela é controlada. O governo, tanto é que na Coreia do Norte, tanto na China, o Google ele não tem a mesma liberdade que tem nos outros países. Então, o Google ele vai ter que ter o controle do conteúdo que a população pode acessar. Então, assim, teoricamente aqui no Brasil, nós temos uma liberdade plena de acessar todos os conteúdos que estão na rede. Só que na Coreia do Norte, na China, não. Tudo bem, galera? É por isso que a gente tá E outra coisa, lá na Coreia do Norte, eu lembro que já teve uma época que dava para ir lá na Coreia do Norte, que você tinha que ir para os Estados Unidos e depois ir para lá, mas teve uma coisa que aconteceu, que tipo, teve um cara que foi lá, um estadunidense, que ele voltou alucinado, tipo, como se ele tivesse sido torturado. Tinha sinais de ossos quebrados e outras coisas que ele nem quis comentar. Aí depois de um tempo eu acho que ele tinha morrido e os Estados Unidos fechou fronteira, ou seja, ninguém mais entra na Coreia do Norte de maneira legal. Não teve Então, isso. é que assim, o governo também da Coreia do Norte, ela cria barreiras protecionistas, né? Também tem essa questão importante. Ó, gente, ó, eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu tenho um inimigo, como é que eu vou atacar ele primeiro? Eu vou tentar diminuir a honra dele. Então, eu vou começar a levantar suspeitas sobre a sua conduta. Quando eu faço isso, de uma certa forma ou de outra, eu crio medo às outras pessoas. É a mesma coisa que acontece com a Coreia do Norte, lógico. O governo ditatorial que já está na terceira geração. Então, foi um vô que proclamou a independência. Depois nós temos o pai, que ficou no poder até o começo dos anos 2000. E depois nós temos o governante, o líder supremo atual. Tanto é que acusam ele de ter matado o seu irmão, né? Segundo algumas teorias, né? O irmão dele, ele não queria que a Coreia do Norte continuasse nesse sistema socialista. E ele vai fugir. Quando ele foge, eles organizam, segundo a mídia, né? Eles vão organizar um assassinato a esse irmão do líder supremo. Né? Ele é envenenado no aeroporto, se eu não me engano, no aeroporto da China, alguma coisa assim. Né? Ele é assassinado, ele é envenenado. Lógico, tem várias teorias. Por isso que eu falo, teoria é uma coisa que ela existe, só que nós não temos ainda comprovação para ser E aquele colocado negócio tudo bem. dele, do Kim Jong-un ter morrido, foi verdade? Então, existe teoria que ele ficou muito doente. Tanto é que falaram, se ele morresse, quem ia assumir o lugar dele seria a filha dele. A filha mais velha dele, que é uma grande líder também ali na China, assim, na Coreia do Norte, né? Seria a filha dele que iria tomar o poder. Hoje, né? Mas assim, gente, pensa bem. Nós temos que tomar cuidado às vezes, porque quando a gente analisa um fato, né, nós temos que nos distanciar dele. Então nós temos que olhar o porquê que ele faz isso, né? Porque é muito fácil para nós, os americanos, eles dizem que lá é uma ditadura. Gente, eu não sei, eu não vivo lá. Eu só tenho informações daquilo que chega por mim pela televisão. E a televisão, ela é tendenciosa. Tudo bem? Então, e a gente vai passar para o segundo conflito, que é a Guerra do Vietnã. Né? Acho que a Guerra do Vietnã, ela é assim, eu cresci, né? Na década de 80, eu cresci assistindo filmes sobre a Guerra do Vietnã. O Rambo, filmes do Chuck Norris, e por aí vai. Né? Tem um filme que eu acho que é bem legal, se vocês tiverem a curiosidade para assistir, é um filme do Tom Hanks, chamado Forrest Gump. Não sei se vocês já ouviram falar de Forrest Gump. Né? É um filme bem legal. Assim, é um autista que ele cresce durante a década de 60 e ele se alista ele se alista no exército americano. E ele vai para a Guerra do Vietnã. E ele passa por todo esse período de Guerra Fria. Se vocês tiverem a curiosidade, esse filme chamado Forrest Gump, ele tem até, se eu não me engano, tem até no Netflix. É um filme bem legal, assim. Eu particularmente, eu gosto muito, porque eu assisto pelo menos uma vez por ano, eu assisto esse filme. Né, Qual o nome? Forrest Gump. Qualquer coisa depois eu Forrest coloco. Gump. Isso, qualquer coisa depois eu coloco no grupo de vocês aí. Então, assim, gente, por que é importante a gente falar do Vietnã? Né? O Vietnã,
ele vai fazer parte de um local chamado Indochina. Né? Então, aí a Indonésia é uma parte que salta da Indonésia e da China. Essa penínsulazinha aqui, ó. Essa parte aqui. Então, nós temos Vietnã, o Camboja, Laos, Tailândia e a China. Então, o que vai acontecer aí, né? Essa região, ela era colonizada pelos franceses. Né? Eles eram, no caso, né? Eles eram governados pelos franceses. Só que quando os franceses, eles promovem a independência da Indochina, vai surgir movimentos que vão estar muito próximo ali da China. Vai criar a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã. Né? O que isso quer dizer? Todo esse território aqui era um país só. Né? Então, vai criar um movimento camponês para a independência do Vietnã. Então, e com a derrota no caso aí, né, do Japão na Segunda Guerra Mundial, eles vão conseguir a sua independência, no caso ali, em 54. Né? Então, e isso, né, vai gerar vários problemas. Então, com isso, né, então o Vietnã vai se tornar independente e os franceses, né, vão ser obrigados, né, a abandonar a Indochina. Só que isso vai causar também a divisão de novo do território. Então, nós teremos o Vietnã do Norte, de caráter socialista, e o Vietnã do Sul, né, com caráter capitalista. Só que o que acontece, diferentemente da Coreia do Norte, eles vão tentar promover uma eleição. Eles vão promover uma eleição, né, um plebiscito, e isso vai gerar uma derrota dos capitalistas. E os Estados Unidos vai interferir de novo. Né? Os Estados Unidos eles vão se aproximar, né, do lado do Sul para tentar influenciar, só que isso vai levar ao quê? Ao conflito. Né? Então, quando a gente fala em guerra, né, principalmente a Guerra do Vietnã, é uma guerra bem emblemática. Né? Tem vários filmes, várias formas de ver o Vietnã. Só que assim, gente, ó, um dos problemas dos Estados Unidos, quando você vai na guerra, qual é a primeira coisa que você tem que saber? Pensa bem, eu vou invadir um território. Qual é a primeira coisa que eu tenho que conhecer fazer? o local. Eu tenho que conhecer o local. Isso, você tem que conhecer o local, como é que ele é, como é que faz frio, como é que é o clima, como é que é construído o país, tudo isso. Você tem que saber como é que ele é localizado em todas as informações geográficas dele. Então, os Estados Unidos, ele para não montar uma conhecia. estratégia para você conseguir derrotá-lo. Então, os americanos não conheciam o território do Vietnã. No filme do Forrest Gump é legal que ele fala o seguinte, ó, de um dia para o outro começou a chover e choveu durante 3 meses. Então, o Vietnã é um território extremamente quente, extremamente úmido, né? Condições climáticas que os soldados americanos não tinham conhecimento. Porque os americanos pensaram o seguinte, ó, lá só tem camponês, só tem uns japonesinhos franzinos lá, eu vou chegar, eu vou arrebentar, vou passar o rodo em todo mundo. Eu vou chegar ali, eu vou derrotar os Vietcongs e rapidinho e vou embora. Gente, só que não foi assim. Os Vietcongs, eles, assim, como é que era visto o Vietcong? Um japonesinho magrinho, com um chapéu de palha na cabeça, um chinelinho e uma metralhadora. Então, gente, os Vietcongs, eles foram muito mal avaliados pelos americanos, porque eles dominavam o território. E pensa bem, os camponeses vietnamitas vão ver o seguinte, os americanos que apoiavam o governo, que era um governo capitalista, que era um governo extremamente corrupto, então, os camponeses Vietcongs vão falar o seguinte, ó, é o seguinte, eu não vou apoiar esse cara, não. Eu não vou apoiar os Estados Unidos. Olha o líder que vai querer fazer aí com a gente. Então, os camponeses vão começar a se alistar também nas fileiras dos Vietcongs. E os americanos não sabiam contra quem eles estavam lutando. Né? Poderia ser um camponês andando no meio das estradas, e eles poderiam atacar os soldados americanos a qualquer momento. Aqui, né, no caso aí do livro de vocês, tá vendo esse esqueminha aqui de túneis subterrâneos? Sim. Então, Sim.
Isso foi uma vantagem muito grande para os Vietcongs. Eles criavam praticamente Só que cidades. Estados Unidos, naquela época, não tinha uma bomba nuclear? Sim, mas, ó, pensa bem. Se ele atacasse o Vietnã com bomba nuclear, a União Soviética poderia atacar os Estados Unidos contra a bomba nuclear também. Sabe aquela questão, ó, eu vou fingir que eu vou atacar, né? Então eu tenho para atacar, só se eu atacar você me ataca. Então eu não vou te atacar com medo de sofrer a retaliação. Então imagina bem. Ô, gente, ele assim tem vários relatos de soldados americanos que dizem o seguinte: os Vietcong surgiam do nada. Mas como eles não surgiam do nada? Eles tinham saídas, né, desses túneis. Né? Tem alguns túneis que foram documentados que ele tinha em torno de 2 a 3 quilômetros de extensão. Né? Então, imagina, você está lutando, você está andando na estrada e, de repente, você é atacado do nada. E também tem uma outra coisa, assim, os próprios soldados americanos, quando eles veem a situação que o povo vietnamita ele está sofrendo, os próprios americanos vão começar a debandar. Eles vão começar a adotar a causa vietnamita também, né? E quando esses soldados eles voltam para os Estados Unidos, eles vão começar a se manifestar. Um pouquinho antes disso, da gente lembrar também uma coisa importante aqui, que é bom a gente frisar. Como o Vietnã é uma região de mata fechada, mata tropical, para facilitar a guerra, o que os americanos vão fazer? Eles vão começar a usar armas químicas. Né? Professor, Oi? não era mais fácil eles chamaram os brasileiros para ir lá? Melhor não. Caso que o Brasil Não, tropical, vai lá, tranquilo. Não. Ó. Se o brasileiro chegasse lá, ia ser a mesma coisa do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial no Monte Castelo. Eles vão acender fogueiras para se proteger do frio. Mas tudo bem, faz parte. Né? O Já teve um caso disso, não teve? Oi? Que o Brasil acendeu uma fogueira numa noite que estava Foi a frio batalha de... e os inimigos acharam que era armadilha e não foram lá. Sim, foi a batalha do Monte Castelo. Né? Foi a batalha do Monte Castelo. Hoje, então, assim, né? Então, os militares americanos eles vão usar uma arma química chamada Nepal ou agente laranja. Ó, agente laranja. Então, assim, essa arma, esse pó, quando é jogado nas florestas, as folhas caem. Ela é ácida e faz com que a vegetação perca as folhas. Então, com isso, os americanos eles começam a ver assim os possíveis locais de ataque. Só que isso também vai afetar a população civil. Uma das fotos mais emblemáticas desse ataque, eu tenho aqui na apostila de vocês. No caso aqui, essa foto aqui que eu estou mostrando aqui para vocês aqui embaixo. Né? Tanto é que teve uma entrevista da menina que sofreu esse ataque e ela teve em torno de 60% do seu corpo queimado. Porque o Nepal, o agente laranja, ele é altamente ácido. Então, a gente pensa bem, os americanos eles estavam usando armas químicas contra a população civil. Professor, a gente aprendeu uma coisa. Professor, aprendi uma coisa. Nunca mexa com os Estados Unidos, senão dá merda. Então, ó... Você já viu que morreu um monte de gente porque mexeu com ele. Então, mas pensa um pouquinho bem. Gente, vendo essa situação, os Estados Unidos eles vão começar a sofrer pressão interna. Porque eles vão começar a atacar os civis. E isso vai começar a gerar revoltas dentro da população vietnamita e dentro da opinião pública mundial. Porque pensa bem, você abre o jornal e você vê uma foto dessa. O que você vai pensar? Uma criança correndo queimada no meio da estrada. Né? Então, e quando os soldados americanos voltam, né, voltam para os Estados Unidos, eles vão ter, assim, eles vão começar a militar contra a guerra. Né? Tanto é que no filme que eu falei para vocês do Forrest Gump, mostra ele discursando na frente do parlamento. Essa foto aqui também, aqui embaixo, que eu acho que é importante da gente falar sobre esse momento aqui, que é a marcha de Washington de manifestantes. Mais ou menos 100 mil pessoas ficaram ali naquela região. Gente, ó, pensa bem, década de 60 e de 70,
os Estados Unidos estavam passando por uma pressão muito grande interna, né? Pressão por direitos civis, vários movimentos. Surge aí o que nós chamamos de movimento hippie. Acho que vocês já ouviram falar do movimento hippie, né? Paz e amor. Sim. Faça amor, mas não faça Sim, amor. sim. Então, o que acontece? Vai começar a ter uma junção nesse momento entre líderes como os Panteras Negras, né, como o Martin Luther King. Nós tínhamos ex-militares americanos que vão discursar contra a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, ó, para vocês entenderem esse período, como é que foi nos Estados Unidos, você tem que assistir, tem vários filmes, tem um filme chamado Selma, que é um filme da mulher do Martin Luther King falando. Nós temos um filme sobre o Malcolm X, que também é bem legal, né, de vocês assistirem, né, porque o Malcolm X ele é diferente do Martin Luther King. O Martin Luther King ele acreditava na não agressão. O Malcolm X ele acreditava no quê? No conflito. Eu não vou conseguir mudanças para o meu grupo social se eu não atacar, né? Então nós temos tudo isso. Então, segundo, né, esse movimento aí, vai começar a ter pressão contra os Estados Unidos, pressão estrangeira e pressão interna. Os Estados Unidos ele se viu obrigado a abandonar o Vietnã, né? Eles foram derrotados, né? Que nem aquela questão que o Almeida falou assim, isso mostra que a gente não pode mexer com os Estados Unidos. Gente, ó, cinema é uma coisa. No cinema, os americanos vão se colocar como se eles tivessem vencido a guerra. Mas na vida real, não. Os Estados Unidos perderam a guerra. Eles perderam o conflito. Né? Tá dando para entender? Gente, mas pensa bem, você vai atacar civis com armas químicas? É a mesma coisa de um leão matando uma formiga. Então tem todas essas questões aí importantes. Então, galerinha, era mais ou menos isso aí, né, que eu tinha para passar para vocês. Né? Acredito que foi bem proveitoso, né? Assim, ó, A Guerra Fria podia estar tanto ruim, mas tanto ruim que, tipo, que... Professor, pode falar. um movimentinho, tipo assim, se os Estados Unidos atacasse a União Soviética, ou a União Soviética atacasse os Estados Unidos, podia dar muito ruim ou não? Talvez a gente não estaria... Lógico que podia dar ruim, que eles mano. só iam lá, estavam, tipo, as pecinhas lá no tabuleiro. Podia acontecer até uma terceira guerra, mano. Tipo, posição. Estados Unidos atacasse a União Soviética e a União Soviética atacasse os Estados Unidos. Ia dar uma coisa diferente ou ia ser muito diferente ou ia mudar quase nada? Olha, deixa eu te falar uma coisa que é bem importante. Né? Vou falar uma coisa que o Maquiavel ele sempre colocou pra gente. Né? O Maquiavel coloca que para um príncipe ele conseguir êxito, ele tem que se aliar aos mais fracos para combater o mais forte. Porque se ele atacar diretamente o mais forte, os mais fracos se unem contra ele. Isso Maquiavel vai explicar isso lá na obra dele chamada O Príncipe. Se vocês tiverem curiosidade de ler a obra O Príncipe, é um livro bem legal, mas assim, é um livro complicado de ler porque tem uma língua bem antiga. Eu li umas 4 vezes e ainda tem muita coisa que eu não entendo. Né? Tem muita coisa que eu não entendo ainda. Então, assim, gente, os Estados Unidos, se ele atacasse diretamente a União Soviética, vamos dizer o seguinte, eram as 2 maiores potências mundiais. Eram as 2 potências que tinham armas nucleares. Tem uma estimativa hoje, se todas as armas nucleares que existem no mundo hoje fossem acionadas ao mesmo tempo, ela teria a capacidade de destruir um planeta 7 vezes o tamanho da Terra. Né? É uma estimativa hoje. Então, pensa bem, não era vantagem. Se você acionasse, se você provocasse essa guerra nuclear, o que iria acontecer? Você não teria nada mais com que governar. Só que fica naquele jogo do ameaço, entendeu? Se você... É tipo aquela questão, você coloca uma risca no chão. Se você passar, eu vou te bater. Só que quem tem coragem de passar a linha? Se eu não conheço a sua força, você não conhece a minha. Tá dando para entender? Então, gente, a prudência é importante. Travando, hein? Nós temos que ter prudência. Demais. Né? É a prudência.
Porque os Estados Unidos e a União Soviética, o momento mais drástico da guerra foi na Baía dos Porcos, em Cuba. Porque a União Soviética mandou mísseis nucleares para Cuba, como resposta dos Estados Unidos construírem base militar na Turquia e na Itália. Então, você pode construir bases militares perto da minha casa, só que eu não posso construir base militar do lado da sua casa também, e aí? Né? Tanto é que esse movimento, vocês assistiram aquele filme Os X-Men Primeira Classe? Sim. Sabe aquela parte do final onde eles estão ali lutando, que tem a Marinha Americana e a Marinha Soviética? Ah, Aconteceu sim. aquilo mais ou menos daquela forma. Só que sem os mutantes, lógico, né? Porque senão o Magneto ia explodir tudo. Mas assim, quase aconteceu daquela forma. Se a embarcação soviética ultrapassasse uma linha lá que os americanos eles estipularam, eles iriam atacar a União Soviética. Só que os dois países eles pensaram o seguinte: aí, mas se eu começar a atacar, se eu começar a lançar bombas nucleares, eu vou governar o que depois? Não faz sentido, sabe? Armas, elas existem para colocar medo, não para ser usada. Né? Armas nucleares existem para isso. Tanto é que o único episódio que armas nucleares foram usadas contra a população civil foi em Hiroshima e Nagasaki. Mas para quê? Nagasaki. Para mostrar para o Japão o seguinte: ó, se vocês não se renderem, eu vou apagar a ilha do mapa. Foi mais ou menos isso. Né? Porque os japoneses já estavam derrotados. Só que os japoneses não queriam dar o braço a torcer e dizer, ó, gente, bandeirinha branca aqui, ó, não quero mais brigar com vocês, não. Né? Tanto é que naquele filme lá também, né, o Wolverine Origins, é legal também que mostra essa parte. Acho que é o Sim, Origins. mostra. Aquele filme lá que Mostra. ele cai no poço pra salvar um soldado, ele se queima todo? Isso. Né? Então, aquele filme, ele mostra exatamente mais ou menos como aquilo aconteceu. Então, gente, é mais ou menos assim, é isso que nós temos que entender. A Guerra Fria, ela foi péssima por algumas coisas, mas ela foi boa para outras, que nem tecnologia. Se não fosse a Guerra Fria, nós não estaríamos falando agora por essa videoconferência. É Né? mesmo. Por quê? Porque a internet não existiria. Né? Porque a internet foi criada durante a Guerra Fria. A gente não teria um aparelho celular como a gente tem hoje. A gente não teria micro-ondas, nós não teríamos internet, nós não teríamos muita coisa. Satélite. Televisão, satélite. Isso, nós não teríamos nada disso. Né? Então, gente, ó, tanto é que dizem o seguinte, que depois da pandemia, muitas coisas irão mudar, porque o nosso processo de evolução acelerou por conta das pandemias. A tecnologia, ela se modifica muito em períodos de guerras, em períodos de doenças, de pandemias. Gente, vai ser normal isso aqui que a gente está fazendo. Vai ser normal daqui para frente. Nós nunca voltaremos mais a ter os mesmos contatos pessoais. Tudo bem, gente? Eu vou desligar aqui, porque está faltando um minutinho aí para acabar, senão daqui a pouco eles vão cortar na nossa cara. Beleza? Não era mais fácil a União Beleza. Soviética se anexar, tipo, fizesse as pazes, se juntassem para ficar melhor, em vez de Só que o destruir ser humano, tudo? ele é egoísta, né? O forte se junta com os fracos. Os fortes nunca se juntam com os fortes. Isso. Porque se eu me junto com É, os isso fracos, mesmo. os fracos vão me sustentar. Se eu me juntar com o forte, os fracos se unem contra nós dois. Sem Uhum. contar que se os dois se juntassem, quem que ia comandar, né? Isso. Não ia ter, velho. Não ia ter uma pessoa para comandar. Os Então, dois iam gente, comandar e ainda continuar essa Guerra Fria. Uhum. Gente, eu vou fechar aqui, depois a gente pode montar uma conversa sobre isso.